Fala galera, hoje a gente fez uma análise do Banco do Brasil. Muito se fala que o Banco do Brasil está extremamente barato, então a gente fez uma comparação aí dos múltiplos dos últimos 10 anos, pegando a média e vamos ver se realmente está barato esse banco. Lembrando que é um banco do governo federal, então tem algumas coisas aí que acabam impactando nos seus múltiplos. Vamos pro vídeo? Então galera, o Banco do Brasil foi criado em 1808. Olha só, é duzentenário, tá certo, Guto? E ele é a primeira empresa listada na Bolsa Brasileira. Então ele foi listado em 1906, né, na Bolsa Brasileira. Ele tem então hoje em torno de 70 milhões de clientes e sob custódia 1,5 trilhão de reais, cara. Ele está presente hoje em praticamente 100% dos municípios brasileiros, em 99,5% dos municípios, e também atua no exterior por meio de 20 pontos de atendimento próprios, no caso, em 16 países e 858 bancos correspondentes em 106 países. A gente não vai entrar muito em detalhes do banco, o que ele faz, porque isso todo mundo sabe. Vamos mesmo para a parte dos números do banco. E qualquer dúvida também dá para ver informações lá no site de RI do próprio banco, então vai ter bastante informação lá. Como o Jonas comentou, aí um banco bem sólido, uma instituição antiga do país, e apesar disso tem um contraponto aí, né, que acaba tendo uma boa tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico. Se a gente for ver aí as últimas pesquisas em relação à avaliação de aplicativos, o Banco do Brasil tem uma boa avaliação, até mesmo comparando aí com bancos digitais e fintechs mais inovadoras aí, né? Então acaba mostrando que o banco também tem um lado tecnológico. E indo agora mais realmente para os números, a gente vai fazer uma análise dos lucros nesses últimos 10 anos, tá? Então a gente olhando aí, o Guto vai colocar na tela o gráfico, a gente pode ver que ele tem aí os lucros praticamente constante, né? Ali em 2016 caiu um pouquinho, depois ele veio crescendo até o ano de 2020, quando a gente teve então a pandemia, ele caiu um pouquinho, né? Mas se a gente for ver aí em números, né? Em 2011 ele teve um lucro líquido de 13,1 bilhões, em 2019, então, 17,9 bilhões e 2020, 12,5 bilhões. Então, ele vem mantendo os lucros e realmente é uma instituição que acaba tendo um retorno sobre a sua receita líquida. Isso. A cotação agora, a gente vai botar mais um gráfico, é cheio de gráfico esse vídeo, galera. A gente vai botar mais um gráfico agora, onde a gente pode ver que realmente o preço da ação acompanha os seus lucros, né? A gente vê ali quando a ação foi negociada mais caro, foi no ano ali de 2019, né? Que ela estava sendo negociada entre 40 e 47 reais, que justamente foi o ano onde ela teve o maior lucro, né? E quando veio a crise, então, ela teve uma queda bem grande, chegou a cair ali para R$ 24,11. E ela se recuperou um pouquinho e agora está oscilando bastante. Teve essas recentes quedas da bolsa, que ela também deu uma boa queda novamente. Ok, então a gente vai para alguns indicadores agora também, até fica a dica aí, a gente tem uma série de indicadores, o Guto vai colocar aqui, onde a gente fala de quando vai se analisar ações, os indicadores que tem que olhar, então o que vai fazer é entender também agora os próximos números, né? Então se não sabe, depois desse vídeo, vai lá, dá uma olhada, depois volta para cá, mas não deixa de assistir até o final o vídeo aí em relação aos dados do Banco do Brasil. Quando a gente vai para o ROI, que a gente vai analisar aqui, né, que é o quanto que o banco, a empresa consegue trazer de lucro sobre o seu patrimônio, então a gente vai ver que historicamente ele vem reduzindo esse valor, né? Aqui a gente vai ter um ROI atual de 11,73, tá abaixo aí da média histórica. E se a gente for comparar isso com outros bancos, aí Bradesco, Itaú, Santander, ele tem um menor ROI comparado a esses bancos. Isso. Antes agora, vamos entrar na verdade para a parte de valuation mesmo, né? Mas antes disso, pessoal, eu quero pedir para vocês que curtam esse vídeo, tá? Compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal também, que nos ajuda a crescer, nos ajuda a trazer mais conteúdo, se dedicar ainda mais ao canal e cada vez melhorar o nosso conteúdo aqui, né? Trazer conteúdo de mais relevância para vocês aprenderem também junto com a gente. Vamos então pro primeiro indicador que a gente olha quando é nessa questão de valuation, o pessoal, que é o PL, tá? A gente vai comparar primeiro esses indicadores, o PL e o P sobre VP, entre os bancões, tá? Então a gente pegar os 4 maiores bancos e comparar entre eles, mas fiquem depois até para vocês verem, a gente fez um comparativo da média desses múltiplos do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, para ver se realmente ele está barato segundo a sua média, tá? Então a gente vai comparar com os outros bancos e com o seu próprio histórico. Vamos botar a primeira tabela aí
primeiro gráfico aí na tela, né, que analisa o PL, que é o preço sobre lucro, tá? A gente pode ver que ele está extremamente descontado quando vai comparar com os outros bancos, né? O Itaú está em 10,52, o Bradesco 10,12, o Santander 9,59 e o Banco do Brasil em apenas 5,35, tá? Quando a gente vai para a tabela de gráfico de P sobre VP, que também vai estar na tela aqui agora, também ele apresenta o menor patamar entre os outros bancos, né? Itaú em 2,04, Bradesco em 1,5, Santander em 1,46 e Banco do Brasil em apenas 0,63. Então, em comparação com outros bancos, ele realmente tem os múltiplos bem mais baixos, mas de nada adianta comparar com outros bancos, sendo que a gente não sabe como é que é a sua média histórica. Então, vamos acompanhar aí para ver suas médias históricas logo. E lembrando que é um banco do governo, pessoal, já falei isso, então é normal ele ter algumas métricas abaixo dos bancos privados, tá? Então vamos aí para os próximos comparativos. Então, olhando o histórico, aquela história de comparar ele com ele mesmo, né? Então, a gente olhando o histórico aí do preço sobre o lucro, também vai estar esse gráfico aí, a gente olha desde 2011 também. A gente pode ver que com o valor atual de 5,35 ele está abaixo aí da média histórica de 7,27, está muito próximo aí de patamares do ano de 2011 a 2014, seria mais ou menos essa média, tá? Mas sim, comparando aí a média histórica dele dos 10 anos, ele está abaixo na parte de P sobre o preço sobre o lucro. Já se a gente for olhar o histórico, então, do preço sobre o valor patrimonial, ele também está abaixo, né? A gente viu ali que o valor atual dele era de 0,63 e a média aí histórica desses 10 anos em 1,5, mostrando então que realmente olhando os dados de valuation, ele está abaixo nesses dois índices aí nas suas médias históricas. Isso. Uma coisa muito interessante, pessoal, que vocês têm que atentar para isso, tá? Até Guto coloca de novo o último gráfico de PL ali na tela, faz favor. A gente vê que realmente, então, como o Thiago falou, ele está negociando abaixo, né? Mas, se a gente tiver do ano de 2011 a 2015, ele passou 5 anos negociando abaixo da média, né? Obviamente que essa média foi estendida nos anos seguintes, onde ele aumentou, mas estar abaixo da média também não é certeza que aí, amanhã depois ele vai voltar a atingir o ápice, no caso, ficar acima da média. Então, mesmo assim, é bom ter o cuidado. Se a gente for pegar o P sobre VP, a mesma coisa, o Guto coloca de novo na tela aí, ele também está em patamares, eu acho que ele é o menor, né, cara? É praticamente o menor ali desde 2015, né? Mas também ele ficou de 2013 a 2015 operando abaixo da média. Então, não é garantia que ele vai voltar ainda esse ano ou ano que vem, né? Ele realmente está descontado, segundo as métricas que a gente consegue ver aqui, ele está descontado, está a um preço bem atrativo, mas isso também não é nenhuma recomendação de investimento e não é uma garantia que ele vá voltar, né? Daqui a pouco está se desenhando uma nova média, né? A gente não sabe. Então, você tem que ter sempre isso em mente, tá? Ele está barato segundo suas métricas, sim, mas não é garantia que ele vá voltar logo ao preço que ele estava. Até por ser uma estatal, acaba afetando muito mais o risco do país, acaba a questão que ano que vem está menos de eleição, então realmente. Tudo isso acaba afetando e a gente não tem como ter a certeza se ele vai voltar aí para as médias. Mas olhando historicamente, olhando só simplesmente os dados, ele realmente está abaixo dos últimos 10 anos. Algo mais aí que a gente traz também, já que a gente está falando um pouco de bancos, tá? A gente também fez uma comparação, aproveitou e vai colocar para vocês agora na tela, uma comparação de dois índices que são mais voltados para análise de bancos, que daí que a gente já comentou aqui também, quando a gente falou um pouco de bancos aí, que é o índice de Basileia e imobilização. Então, o índice de Basileia, ele vai ser a relação do patrimônio do banco com o capital de terceiros. Então, o que ele quer dizer? Se, por exemplo, eu tenho ali um índice de Basileia de 20%, quer dizer que a cada R$100 emprestado do banco, 20 é do próprio banco. Então, o ideal, quanto maior esse valor, melhor, né? O mínimo que se analisa é em torno de 11%. A gente vai ver, o Banco do Brasil ele tem 19,6%. Já a imobilização é o quanto que ele consegue ter de velocidade, né, de utilizar o valor que ele tem, o capital, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente considerar ali com o índice dos mesmos 20, quer dizer que 20% desse valor ele não consegue de forma imediata, né, resgatar esse valor para a utilização. Então aqui, quanto menor, melhor esse índice. A gente pode ver que ele também tem um dos menores índices de 14,6
comparado aí aos outros bancos. O Santander também 14,6 empatado, mas a gente vê que nesses dois indicadores aí, voltados mais para banco, ele acaba tendo uma vantagem em relação aos outros bancos, né? Isso, a gente vai deixar agora uma tabela para vocês aí com um comparativo de todos esses índices que a gente falou aqui. Enquanto isso, a gente vai pedir humildemente para você curtir esse vídeo novamente, se inscrever no nosso canal. A gente está fazendo aí bastante coisa, se empenhando bastante, trabalhando arduamente aí para trazer conteúdo. Arduamente, falei bonito, né? Arduamente. Viu só? Para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então se inscrevam aqui, ativem o sininho, mandem para os amigos de vocês. A gente tem uma meta aí bem forte, né? Tabela, fez bastante coisa aí nesse vídeo. E a gente tem uma meta bem forte que é chegar nos 1000 inscritos até dezembro. Então nós temos aí 3 meses praticamente, né? E precisamos aí da ajuda de vocês, galera, para atingir essa meta aí do nosso canal. Isso. Tem Instagram ainda, tem o TikTok, tem tudo isso, então nos sigam lá também no Instagram, no @sejamholder. Lá vai ter conteúdo bacana para vocês. Todo sábado a gente tem a caixinha de perguntas, onde a gente acaba tendo um momento aí para responder algumas dúvidas e responder algumas perguntas de vocês. Toda sexta aqui no YouTube a gente tem o Holder Talks às 6h05, trazendo aí outras pessoas para falar sobre suas experiências, isso ajuda bastante. E sempre depois vai estar lá no Spotify todo o áudio aí do Holder Talks. Feito! Valeu, galera!